Amém. Maravilha. Pastor, apesar de eu estar na tua live, deixa eu começar a introduzir. Claro, isso aqui é. Ô, João, quando a gente faz aqui no Instagram a live, o povo inscrito nos dois perfis, eles vêm para um lugar só, né? Então, a única Ah, responsabilidade minha aqui é salvar quando terminar. O resto é tudo igual. perfeito, então. Muito bem. Manda Então brasa. vamos. Perfeito. Então, ó, se o pessoal compartilha aqui embaixo, aqui nesse aviãozinho, vai clicando no coraçãozinho e vamos fazer chegar cada vez mais longe isso aí, né? Pastor Natan, nós vamos falar sobre o anticristo e o Islã. É um assunto interessante, o senhor tem uma visão sobre isso muito legal. Mas antes eu quero introduzir um pouquinho aqui sobre a Dinamarca e sobre essa questão islâmica aqui na Dinamarca. Será bem rápida a minha introdução, né? Fale à vontade. É porque assim é um assunto perigoso, né? É um assunto Eu extremamente sei. perigoso, não é fácil tratar desse assunto, principalmente a gente que está aqui na Europa. A gente sabe Aham. do risco que é de falar sobre esse assunto do islamismo aqui na Europa. E Verdade. em 2005 teve um cartonista aqui que desenhou o desenho Maomé. de Maomé, de Mohammed, né? Ele fez esse desenho e deu uma repercussão muito grande mundial, né? E eu comecei a ver aqui algumas coisas, e ele mora aqui a mais ou menos 1h30 da minha casa, na cidade de Aarhus. E a casa dele é escoltada, ele tem um quarto que é blindado, tá? Tentaram já entrar lá, o nome dele está na lista da Al-Qaeda para poder matar ele, a cabeça dele tem um prêmio, certo? Então, assim, quando a gente fala do islamismo na Europa, é extremamente perigoso. Então, o que acontece? O nome dele é Korten, o pessoal chama ele de Korten aqui, né? E no momento que ele faz esse desenho, em 2005, houve uma repercussão violenta, né? Ele faz o desenho de Maomé e ele coloca bombas em Maomé e ele faz essa brincadeira e a partir daí os muçulmanos caem em cima mesmo. Os países árabes vieram pesado, a embaixada da Dinamarca no Irã foi apedrejada na época, queimaram a bandeira da Dinamarca na Nigéria, 10 mil muçulmanos saiu em protesto no Paquistão, protestos no Líbano, na Somália, todos esses países protestaram, foi uma coisa horrível, né? E a Arábia Saudita começou a boicotar a Dinamarca, que a Dinamarca tem um produto que ela vende aqui, que é o leite dinamarquês, e aí a Arábia Saudita boicotou, perderam muito dinheiro com isso, e, na verdade, sempre quando há um atentado terrorista na Europa, Copenhague é uma das visões que eles querem fazer. Quando teve agora na França, né, recente, eles falaram que ia atingir também Copenhague. E também houve uma discussão agora em relação a as mulheres usarem aquele véu aqui. A Dinamarca proibiu que usassem o véu totalmente, porque isso é contra as leis dinamarquesas. E assim, na Europa, o negócio é feio em relação ao Uhum, islamismo. Essa é a uhum. introdução que eu quero dar aos irmãos para entender, porque o senhor vem falando sobre esse assunto e a gente sabe do perigo que é falar sobre esse assunto e o perigo que o senhor tem também, a sua família, a sua casa, por falar sobre o islamismo, né? E como eles são agressivos e como são perigosos. Quem está no Brasil muitas vezes não tem aquela visão total do islamismo, mas quem está aqui fora sabe o que está acontecendo e eles tomaram tudo, na verdade, já estão nos exércitos. O prefeito de Londres já é de fé islâmica, então, assim, eles estão tomando a política e o objetivo deles é derrubar a lei do país e colocar a Sharia Law, né? Eles têm esse objetivo, essa é a ideia final deles. Os muçulmanos se dividem, porém, se acontecer uma guerra, vocês vão ver que eles estão bem unidos na ideia, né? Então eu queria só Exatamente. introduzir sobre isso. E já, qual é a relação, pastor, em relação ao anticristo que o senhor faz e ao Islã? O senhor Tá. pode desenvolver tranquilamente aí o assunto, aí se tiver alguma coisa a gente vai parando e vamos Perfeito. conversando. Isso mesmo, João. Pode parar a hora que você quiser. E eu acho interessantíssimo o que você fez agora de contar essa experiência, essa situação, porque as pessoas normalmente não têm a curiosidade de procurar entender o que é que acontece.
em situações como essas, em países onde a realidade islâmica é uma coisa muito presente. E você vê, né, um desenho, né, que envolve um personagem considerado muito importante para eles, tão importante que quando eles citam o nome dele, eles não podem falar o nome sem dizer Pai seja sobre ele. Toda vez que eles escrevendo, se eles escreverem, tem que botar aquela abreviaçãozinha lá, Pai seja sobre ele, sempre. Porque a suposta reverência devida à grande pessoa que é o que foi Maomé, né? E todo o estilo de vida que eles têm se baseia no que Maomé teria feito. Então eles querem ser iguais a ele, né? O estilo de vida, a forma de se vestir, as barbas gigantescas, as indumentárias que eles vestem, até mesmo a questão da intransigência, né, e da perseguição, mas também o casamento com crianças, né, ter várias mulheres, essa coisa toda, tudo é imitando Maomé. Então, para eles, Maomé é uma pessoa muito importante, né, o último profeta de Deus, embora o Alcorão ele fale mais de Jesus do que do próprio Maomé, e diga que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus fez milagres, coloca Jesus realmente numa situação diferente. É possível um muçulmano que realmente leia o Alcorão se converter somente com o Alcorão. Há testemunhos na internet, João, não sei se você já viu, de ex-muçulmanos que se converteram lendo só o Alcorão. Agora, eu já vi o Elie Chobat. Não sei se o senhor conhece ele. Conheço. Sim. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso em 2013, foram dois que se destacaram para mim, tanta coisa que eu estava vendo na internet, né? Porque eu consegui identificar numa leitura pessoal. Eu passei 3 dias, né, mergulhado nessa coisa toda sem dormir. Aí no terceiro dia me ocorreu esse sentimento, meu Deus, as características do islamismo são as mesmas que a Bíblia fala sobre o anticristo. Eu disse, será, gente? Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Eu me converti em 1989, 1990, por ali, e toda a minha linha escatológica era totalmente diferente do que eu penso hoje. Totalmente não, né? Porque a minha base pré-milenista, futurista, pré-tribulacionista continua a mesma, mas eu acrescentei esse pequeno elemento aí da questão islâmica e tudo mais. Mas isso ficou muito forte para mim. E eu disse, rapaz, será que alguém já pensou sobre isso? Aí eu fui procurar no Google e me surpreendi com o número de pessoas que já estavam falando a respeito do assunto. Eu achava que eu tinha sido o primeiro a ter pensado nisso, né? Mas deixa que centenas de posts já tinham sido feitos. Em meio a tanta coisa sensacionalista e alarmista e muita especulação que a gente vê na internet, eu encontrei uma coerência no Joe Richardson, que escreveu o Middle Beast, né, a besta do Oriente Médio, que já chegou também ao português. O pessoal de uma editora chamada A Base, lá do Espírito Santo, tem publicado os livros de Joe Richardson em português, inclusive esse, A Besta do Oriente Médio, mas na época eu tive que comprar pelo Kindle, li ele todo, maravilhoso, li ele mais de uma vez, em algumas partes até mais do que 2 ou 3, porque ele é muito, muito completo, sabe? Ele é muito profundo. Eu acho que eu devo ter até ele aqui, eu não sei onde ele dá para te mostrar a capa, mas você conhece esse livro, João, ou não? Eu conheço esse livro, sim. Eu sei qual é a capa dele, eu sei como que é esse livro aí. Pronto. Eu ia mostrar para o povo conhecer também, mas não sei onde está. Então, eu acredito que eu tenho ele em inglês aqui em casa, eu acredito. Sim. Aí o que acontece? Encontrei o Joe Richardson, li esse livro e, em meio às minhas pesquisas, eu vi o Walid Shoebat também. Aí vi muitos vídeos do Walid, vi muita coisa dele falando, achei interessante. Aí ali começou a minha pesquisa nesse assunto, e quanto mais eu me aprofundava, mais impressionado eu ficava, né, com essa situação. A ponto de, quando eu terminei o meu bacharelado em teologia, o meu TCC ter sido totalmente em cima dessa questão. E o meu TCC virou esse livro aqui. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. É esse que está chegando para mim, né? Esse aí exatamente, verdade. Se Deus quiser, por esses dias está por aí. Está chegando. Mas isso que você falou é uma gotinha, né? Que você falou da perseguição desse cartunista aí, é uma gotinha no oceano de sangue que a gente acaba encontrando ao longo da história, desde quando surgiu as ideias de Maomé, lá pelo ano... Quando ele começou a pregar, né? Mais ou menos ali em 622, dizem que ele nasceu no ano 570, quando foi 622, ele começou a pregar, em 622 ele morreu, uma coisa assim, sei que é daquela época ali, né? De lá para cá é uma coisa tradicional, né? Terror, importunação, morte, assassinato e tudo mais. Ana quer que eu fixe. Fixe o quê? Fixar o quê, Ana?
Então, o que é que acontece? Fixa, amor. O que é que ela está querendo falar, João? Tu pegou aí, não? Não, não entendi, não. Tá, então deixa eu... Fala pela metade, não tem como a gente saber o que é, né? Fixa. É. Ah, tá, já sei o que é. É isso aqui que ela mandou. Peraí. Peraí. Ah, o tema. Tem um tema ali, ó. Pronto, O pronto, pronto. islamismo e o anticristo. Valeu. Aí, eu vou deixar assim mesmo, o islamismo e o anticristo. Era É, para ser o o contrário. pastor Ciro está perguntando para o senhor qual é o nome do seu livro. A Pastor Bíblia, Ciro o Sanches. islamismo, a Bíblia, o islamismo e o anticristo. Amém. Tem lá no meu site. Pastor Natan Ciro Sanches é uma referência para nós da Assembleia de Deus, né? E a CPAD, os livros e o material. E ele gosta muito do senhor, viu, Uhum. pastor Natan? Eu tenho o livro dele aqui em casa. Que Eu devo ter legal. uns 2 ou 3. Achei muito bom também. Que bênção. Mas pode continuar, pastor. Tá. O livro, ele só tem no meu site, tá, gente? Que é natanrufino.com.br, tá? natanrufino.com.br, lá tem uma loja, aí vocês procuram lá o que vocês acharem interessante, vocês podem adquirir. Tem 5 livros meus, mas tem de outros autores também. Bom, de qualquer forma, essa característica de intransigência, supremacia, né? Supostamente sendo os representantes oficiais de Deus, os donos da verdade, literalmente, ela é muito marcante no Islã. Infelizmente, as pessoas não entendem isso, elas não conseguem perceber que isso é verdade, e ao mesmo tempo, o mundo do politicamente correto no qual a gente está inserido hoje impede a gente de ser francos o suficiente para falar a verdade como ela é, né? Então, eu não tenho mais, por causa dessa situação social ridícula, eu não tenho mais a liberdade de poder dizer o que eu penso, de dizer que eu não concordo, de dizer que acho errado, porque eles acham que isso é uma espécie de xenofobia, né? Que eu estou atacando um povo, estou atacando uma raça, uma etnia, isso é antiético, isso é errado, não sei o quê. Mas eles não entendem a armadilha que vem por trás do Islã, É. porque eles usam a liberdade de expressão dos países ocidentais, eles usam essa liberdade que os nossos países dão para poder falar contra a nossa liberdade. É curioso, mas é exatamente isso. Eles dizem que é uma brecha que Allah deu para eles que eles possam usar para ruir o sistema por dentro. Então, eles pegam a liberdade de expressão para falar contra a liberdade de expressão, dizendo que as pessoas devem se submeter à Sharia e não podem ter liberdade de expressão porque só podem fazer o que Allah determina. Eles dizem que a liberdade de expressão só serve para falar mal da liberdade de expressão. Olha que coisa louca, né? Meu Deus. Mas, pois é, e se eles são minoria numa sociedade que não os aceita, se eles são minoria, eles costumam usar a gente chamaria de versículos, né, ou versos, os aietes do Alcorão, que são pacificadores, são pacíficos. Então, eles têm essa coisa, né, de citar os versículos da paz, de harmonia, até que o número de islâmicos naquele país comece a prevalecer. Aí eles começam a fazer, como é que eu posso dizer, protestos pacificadores, né, ou de paz, assim, aqueles não violentos, onde eles tomam conta de grandes avenidas do país, ficam se curvando na hora lá da reza deles, interditando o trânsito, apenas para poder mostrar que eles têm um número grande de pessoas, que eles estão ali presentes e que eles podem parar a cidade se quiserem. E aí, dessa forma, né, inocentemente, eles mostram força, se ajoelhando nas ruas, impedindo as pessoas de se movimentar, e ninguém vai tocar neles, porque eles têm medo. Inclusive, muita gente não entende a razão pela qual os muçulmanos são tão ferozes em responder às críticas ao Islã, ao Corão e a Maomé. É porque o próprio Alcorão manda fazer isso. Tem um livro que explica isso muito bem, que é, sem dúvida nenhuma, eu acho que não vai existir livro melhor que esse no mundo, em qualquer idioma. Esse homem chega a dar nojo a inteligência dele. Don Richardson. Esse aqui, Segredos do Alcorão. Aqui no Brasil foi publicado, eu sei que está ao contrário, tá? Infelizmente, o Instagram faz essas coisas com a gente, mas o nome do livro é Segredos do Alcorão. Eu vou anotar Esse ele. autor, Don Richardson, ele é muito famoso. Ele escreveu um livro também que muita gente conhece, que se chama Fator Melquisedeque, que é um clássico. Segredos do Alcorão, tá, João? Tá, Segredos do Alcorão. E ele é o autor do livro. Eu não sei se você já ouviu falar, o Fator Melquisedeque, já ouviu dizer, não? O Fator Melquisedeque? Não, eu também não conheço. Eu não conhecia o autor, não.
Don Richardson. É um missionário. John Richard. Ele já viveu entre os canibais e traduziu o Novo Testamento para o idioma deles. Passou 12 ou foi 15 anos com a esposa entre os canibais. E ele fez um livro contando essa experiência e virou até filme. Se eu não me engano, é o Totem da Paz. Eu não me lembro direito agora. Eu acho que é o Totem da Paz, tá? Mas é maravilhoso. Esse livro aqui é um livro que eu acho que todo crente devia encontrar. Em inglês você vai achar muito fácil. Aqui no Brasil, as pessoas vão ter muita dificuldade de achar esse livro. Ele era publicado pela Missão Horizontes América Latina, editora Horizontes América Latina. Eles estão encerrando os trabalhos aqui e passaram todas as suas obras para a CPAD. Não sei se a CPAD já assumiu a reimpressão desse livro para poder fazer a divulgação e vender. Não sei como está o processo, mas se vocês não encontrarem com facilidade, por favor, não desistam. Se vocês têm interesse de aprender mesmo sobre a correta interpretação dos textos do Alcorão, tá aqui, tá, gente? Tá aqui o livro que vocês têm que ler, Segredos do Alcorão. As exposições que ele faz da lógica por trás do Alcorão é muito forte. E uma das coisas que fica bem clara é que o Alcorão, ele determina a mais de 169, se eu não estiver enganado, há centenas de versículos, eu vou chamar versículos aqui, ou versos, né, que é como a gente costuma se referir, o pessoal vai entender melhor, mas há cerca de 169 versos que determinam a violência contra os opositores da religião verdadeira, a religião de Deus, né, que é, na cabeça deles, o Islã. E eles têm uma coisa chamada taquia, né? Que, na verdade, ou kitman. Que eles podem mentir em situações, então aí se torna complicado de lidar com eles, né? Porque eles estão mentindo para poder ter um fundo, uma ideia atrás disso, então eles podem mentir em relação a isso, né? Tem um documentário que foi feito pelo pessoal do Ministério Chamada da Meia-Noite, que roda aí no YouTube. Eu gostaria de lembrar o nome do documentário corretamente, mas eu vou tentar aqui, eu não me lembro agora de cabeça, mas eu sei que fala sobre a verdadeira cara do islamismo. Eu não sei como é o nome desse documentário, mas é feito pelo pessoal da Chamada da Meia-Noite. É excelente, é 1h30, se eu não estiver enganado, e eles falam sobre todos esses pormenores, inclusive, como é muito bem documentado, eles colocam exemplificando o que é a taquia ou kitman, né? Que é justamente a possibilidade que o muçulmano tem de mentir, de simular, enganar, para se proteger ou para fazer o Islã avançar numa sociedade pagã. E nesse documentário, que eu não sei se é a verdadeira cara do Islã ou a verdadeira cara do islamismo, o que os muçulmanos realmente querem, uma coisa assim. É só lembrar que é um documentário produzido pela Chamada da Meia-Noite. Eles colocam vídeos de vários estadistas, líderes e políticos do meio islâmico, dando, por exemplo, discursos na ONU, dando entrevistas, sendo questionados sobre certas coisas, e eles se apresentam com um determinado discurso, e alguns homens infiltrados nas organizações terroristas promovidas por eles, filmam com a câmera nas reuniões secretas, mostrando eles dizendo por que mentem, mostrando por que falaram uma coisa e o que é que eles têm que fazer na verdade. Então eles mostram isso em quatro são 3 ou 4 líderes islâmicos, um deles inclusive é Yasser Arafat, né, que é usado como exemplo para mostrar o que é a taquia. Esse cara foi um cara terrível contra Israel, hein? Esse cara fez um discurso de ódio contra os judeus na ONU e foi aplaudido. Sim. Israel tem mais de 350 processos na ONU contra os países árabes só por se defender. E os países árabes não têm nada. Então a gente vê que o mundo está conspirando contra, né? Uhum. Porque infelizmente a ONU tá preenchida, né, de pró-palestinos, pró-árabes, pró-islâmicos, tá sempre assim. Então o cerco está fechando, né, infelizmente. E até os países que não têm uma predominância dessa religião, querendo favor por causa de negociações e questões econômicas, querendo favor de países com quem eles querem fechar acordos, eles acabam favorecendo o movimento islâmico. Para você ver, eles são desunidos, né? Eles são realmente um reino dividido. Eles se odeiam. Agora, mais do que se odiar, eles odeiam os judeus e o povo das outras religiões, né? Incluindo os cristãos. Então, quando eles precisam se unir para atacar um inimigo comum, eles fazem isso. Embora essas alianças sejam frágeis,
né, e se disfarçam muito facilmente, mas você vê como o exemplo que você deu aí é perfeito, né? Um caso de alguém da Dinamarca que fez um desenho contra Maomé, movimentou pessoas e países de vários lugares do mundo como se todos fossem muito amigos, né? Muito unidos, muito dado um com os outros, mas não é verdade. Então, eles se juntam nesse sentido, mas eles, na verdade, se odeiam e são divididos. Mas a razão pela qual eles praticam violência em seus atos, né, terroristas e tudo mais, é porque o Alcorão manda. A lógica é o seguinte, no Alcorão está escrito, inclusive no meu livro eu coloquei, eu acho que dezenas de versos que mostram isso, tem textos escritos sobre esse assunto no meu site, né, natanrufino.com.br, mas não é difícil de você encontrar. Se você colocar no Google versos violentos do Alcorão, você não vai ter dificuldade de encontrar. E às vezes, inclusive, eu vou até abrir um parênteses aqui para dizer que as pessoas gostam de comparar a violência nos textos do Alcorão com violências nos textos do Antigo Testamento. E o pessoal diz, mas o Antigo Testamento também tem muito sangue, tem muita violência, Deus mandando exterminar outras nações e tudo mais. De fato, mas são declarações de acontecimentos pontuais. São acontecimentos que foram registrados na história, que aconteceram por determinados motivos e circunstâncias específicas, mas não são mandamentos a serem repetidos de forma atemporal. Não são decretos divinos de coisas que têm que ser praticadas o tempo inteiro. Né? Você vê os cristãos, por exemplo, os cristãos vivem uma realidade totalmente diferente, até porque Jesus disse, ame os inimigos, ora por quem te persegue, né? O cristianismo, ele não anda, o cristianismo real, né? O verdadeiro, eu não estou falando aqui qualquer pseudo-cristão ou qualquer movimento pseudo-cristão que diga que é cristão, mas está fazendo guerrilha ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou falando sobre o cristianismo puro, verdadeiro, real. Nem os judeus que não creem em Jesus, né? Por via de regra, nem os judeus que só seguem os textos do Antigo Testamento, quando se trata de religião, os que são religiosos, né? Porque nem todo judeu é religioso, mas nem os judeus continuam matando e causando qualquer tipo de coisa, como se vê em textos do Antigo Testamento, porque eles entenderam que foi um acontecimento pontual. Então, os textos violentos do Antigo Testamento são descritivos, porque descrevem acontecimentos pontuais da história, mas os textos violentos do Alcorão são decretivos. São decretos atemporais que devem ser praticados pelos muçulmanos fiéis em qualquer lugar, em qualquer tempo que eles viverem. É exatamente por isso que a gente vê tantos grupos em tantos lugares do mundo, de segmentos diferentes, que são até opostos entre si, fazendo exatamente a mesma coisa. Gente, é só juntar o lé com o cré, né? Pelo amor de Deus. A mesma fonte de inspiração para todos os grupos é o tal do Alcorão. E é com base nele que as pessoas fazem o que fazem. Que as pessoas matam, que as pessoas trucidam, que fazem decapitação, tratam as mulheres mal, e etc. Por quê? Porque o Alcorão diz que quando você for vingar, for punir, for matar um não muçulmano, você tem que ser cruel ao extremo, porque esse tipo de atitude feroz causa medo no coração dos infiéis, para que quando vocês se aproximarem deles, eles não ofereçam muita resistência. E isso está escrito no Alcorão. Isso está escrito. Meu Deus. Né? Então, o que é curioso é que as pessoas não percebem que a sociedade ocidental, né, está presa. Ela está presa porque ela tem medo de falar. Tem medo de falar sobre isso abertamente, tem medo de combater, né? É por isso que você vê a covardia dos homens de não atacar claramente essa maldade, essa crueldade, né? E tudo que há de ruim nessa filosofia. E veja que não estamos falando dos muçulmanos, porque por via de regra, muçulmanos são pessoas do bem, de índole do bem, são pessoas pacíficas, são pessoas da paz. Tem inclusive um filme que é baseado numa história real, que passou no cinema há muito tempo atrás. Eu acho que isso está até no Netflix, mas é bem facinho de encontrar. Eu sei que tem no Telegram. Mas o nome do filme, meu Deus, o Grande Herói. No final passa a imagem das pessoas envolvidas. Um americano que perdeu todos os seus companheiros numa incursão militar para matar um líder de um grupo terrorista, né? E ele acabou perdendo todos os seus amigos, morreram vários soldados e ele ficou só. Mas ele acabou indo parar numa aldeia de muçulmanos e o rapaz, um senhor, pegou ele, resgatou, cuidou dele e ele cuidou desse americano com a própria vida e armou a vila inteira para lutar contra os outros muçulmanos que estavam atrás do americano. E no final da vida, ou no final da história, né, no final do filme, passa lá o que foi que aconteceu, as imagens reais, as fotos, porque muçulmanos se compadecem dos outros, principalmente quando ele não é praticante.
né? Principalmente quando ele não é praticante. Normalmente os muçulmanos são induzidos a serem pessoas boas. O problema é que é a minoria que faz o que faz, é a minoria que faz barulho, é a minoria que mata, que faz decapitação, é a minoria. Então, assim, a grande maioria, que são pessoas do bem e pessoas pacíficas, eles não conseguem impedir o avanço da minoria que é violenta, né? Então, assim, infelizmente... Agora tem uma situação, Natan, aqui no exemplo, aqui na Europa, na Dinamarca, uma dificuldade que a Dinamarca encontra com o povo muçulmano é que eles não querem se adaptar. Eles ficam 20 anos falando árabe, não querem aprender o dinamarquês, propositalmente, tá? Eles rasgam a bandeira, eles estudam a lei dinamarquesa, os muçulmanos conhecem melhor a lei dinamarquesa do que o próprio dinamarquês. Aqui eu, como pastor, a gente faz um curso junto ao ministério da igreja aqui, para a gente poder fazer o casamento com ato civil, porque todo casamento tem que ter o ato civil. Então o pastor faz esse casamento. Então ele reúne ali nesse curso muçulmanos. Eu tive junto com os muçulmanos, e aí 2 advogados ensinam sobre a lei aqui. Então você precisa ver como é a desenvoltura, os argumentos deles sobre a lei. E eu percebi o avanço deles, sabiam fazer tudo. Eles sabem como abrir uma associação sem fins lucrativos para poder arrancar dinheiro do governo. Eles sabem como tramitar em tudo. Então eles descobrem tudo isso e eles resistem à cultura para poder estar aqui no meio, nessa resistência. E os dinamarqueses têm medo. É isso aí que você disse. É o medo. Agora, eu não sei se esse medo foi causado por causa que passou na Europa, tá? Com Hitler, essa coisa toda, porque toda vez que os muçulmanos, os dinamarqueses vão colocar a mão, os muçulmanos, não é racismo, então eles tiram a mão. Você entendeu? Eles tiram a mão. Então, isso tudo acontece aqui, e a gente vê que eles vivem do governo, os carros deles são melhores que os dinamarqueses. Olha só, não falam idioma. Eles compram esses bazares deles aí, sabe, fica trocando de dono. É uma coisa assim que você vê na Europa, como eles estão, e a maneira que eles são aceitos, e eles entram no ônibus para não pagar, eles fazem toda a baderna, e a Dinamarca totalmente tolerante. Então, assim, esse medo veio da onde? Talvez veio disso mesmo, desse período anterior, e para que eles não se levantassem de novo. Mas eles estão causando um estrago aqui na Dinamarca, e são extremamente perigosos porque não querem se adaptar, né? Não querem entrar na cultura e fiquem aqui. E o objetivo deles é o quê? É entrar no governo, é tentar destruir, descaracterizar a Dinamarca. E um exemplo disso, Natan, teve que a Síria mandou os refugiados, né? Eu vi os refugiados passar pela Dinamarca. Eu achei interessante, porque os refugiados, os tênis dele, eu passei lá, eu vi eles com os meus olhos. Eles passando pela Dinamarca para subir para a Suécia. Então, saíram da Alemanha e foram a pé. A polícia foi escoltando eles, porque a Dinamarca não recebeu totalmente, mas recebe muitos refugiados. Nessa passagem dele, os sapatos deles eram da Nike. Olha que coisa, velho. Tinham iPhone, celulares iPhones. Falei, rapaz, mas como é que um refugiado tinha isso? Agora, eu acho, é uma questão minha, pessoal, que é uma estratégia, tá? Do quê? Desses países enviar esse pessoal dentro das nações. Cada muçulmano aqui tem 10 filhos, eles recebem do governo. Então, eles fazem muito filhos aqui. Então, tudo isso é realidade. Então, esse é o problema da Europa. Pode continuar. Isso aí. Só para complementar sobre o filme que o pessoal está perguntando, é isso aí mesmo que acabaram de falar, tá? É O Grande Herói, com Mark Wahlberg. Tá? Excelente filme. Olha aí. Tá? O Grande Herói. Essa é a capa do filme. Que é baseado numa história real e vale muito a pena assistir, tá, gente? Tem muita coisa assim. Já que vocês estão querendo saber sobre filme, sobre o tema, tem outro também que é Rede de Mentiras, com Leonardo DiCaprio. Não é baseado numa história real, mas a pesquisa para o filme foi bem feita, porque ele é verossímil, ele retrata muito bem a realidade, tá? Rede de Intrigas. E o Leonardo DiCaprio, nesse filme, ele é um repórter, se eu não estiver enganado, um repórter investigativo, que observa o movimento de grupos terroristas e ele fica consciente de que o objetivo desse povo é conseguir estabelecer um califado mundial. É muito interessante o filme. Então, fica aí 2 dicas excelentes como pesquisa para o povo, tá? Então, gente, não estamos falando aqui de uma brincadeirinha, não. É uma realidade muito séria. E o João está falando aí muito bem sobre a realidade que ele experimenta na Dinamarca. Aqui no Brasil, a gente não tem noção do que significa isso, mas veja,
Eu sou cearense, né, João? Sou de Fortaleza, a capital do Ceará, mas eu moro no interior da Paraíba, numa cidade pequena, de 400 mil habitantes, Campina Grande, na Serra da Borborema. E eu não sei que ano foi aquele, mas alguns anos atrás eu encontrei dois muçulmanos vestidos de branco, né, todos bem amparados, com aquelas indumentárias características, vestidos a caráter, andando na rua. E aí eu vinha com a minha esposa na calçada, na época eu já estava de barba grande, justamente por causa deles, que eu queria algum tipo de empatia para que eu pudesse pregar, se porventura eu encontrasse. E aí eu parei na calçada, minha esposa entrou numa loja que ela não queria ficar perto, e eu fiquei esperando eles chegarem perto de mim. E aí eles olharam para mim e perguntaram, você é muçulmano? Eu disse, não, mas vocês são, né? Falando em português, eles falando em português. Aí eles disseram, sim, somos. Vocês são de onde? Aí eles disseram, somos do Paquistão. Aí eu disse, ah, que interessante, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós estamos aqui passeando, conhecendo a terra, e porque a gente está pensando em vir morar aqui. Aí eu disse, é mesmo? Vocês dois? Eles, não, somos em 7. Nós estamos aqui, outros estão no bairro tal e outros no outro lugar. E o que é que vocês estão procurando? Você está procurando um lugar para transformar numa mussala, que é uma espécie de sala de oração antes de haver uma mesquita, né? Como se fosse um ponto de pregação. Aí eles, não, a gente está aqui fazendo isso porque a gente quer estabelecer aqui uma base. Aí eu disse, sério, vocês já falam português? Aí disse, pois é, a gente fala porque a gente sabia que estava vindo para cá e a gente começou a estudar. Aí eu comecei a conversar, cara, eu fiquei impressionado. O que é que esses homens vieram fazer aqui em Campina Grande, no interior da Paraíba? Como enviados, né, sustentados como missionários, com recursos para virem aqui, abrir uma mussala, depois uma mesquita. Eu não sei se deu certo, parece que não, mas às vezes a gente não tem noção de quanto eles tentam entrar nas sociedades, porque eles têm a obrigação de ir por todo o mundo pregando a palavra de Maomé e matando quem resistir. A grande verdade é essa. E o que acontece é que as características islâmicas, elas são muito semelhantes às características intransigentes e supremacistas que a Bíblia prevê do anticristo e do seu reino. E esse é o problema. As pessoas não juntaram uma coisa com a outra. Enquanto está todo mundo procurando o anticristo na Europa, Emmanuel Macron, Príncipe Charles, Barack Obama, né, nos Estados Unidos, Donald Trump, e essa coisa toda, enquanto o pessoal está distraído procurando por aí, e outros procurando na Igreja Católica também, né, pensando que é um papo, é outro, vai ser esse, vai ser aquele, sei lá o quê. Aí o que é que acontece? O Islã vai ganhando espaço, e todo mundo despreza a religião que vem de um povo que sempre esteve presente na Bíblia como inimigos de Israel. Ou seja, os descendentes de Ismael e de Esaú que se juntaram, né, eles fizeram uma aliança, porque a Bíblia fala que Ismael pegou das filhas de Esaú e trouxe para sua família, e eles fizeram uma aliança juntando as descendências e acabou ficando uma mistura só. Então, esse povo, que é o povo que vive ao redor de Israel a vida inteira, sempre foram os mesmos inimigos de sempre, em todas as fases, em todos os tempos, em várias situações. E a gente não percebe que é justamente esse mesmo povo que hoje é o mesmo empecilho e o mesmo inimigo de Israel. Não mudou nada. Só que a gente é que está mudando o nosso foco sem perceber que a Bíblia continua a mesma, falando exatamente da mesma coisa. Se a gente for olhar as características do islamismo, começando de trás para frente, lá em Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano, no versículo 4, fala que, eu não sei se é o 4, mas eu sei que é o 20, mas lá fala que o anticristo, ele vai matar, e vai matar por decapitação aqueles que estiverem testemunhando, falando sobre Jesus Cristo. Né? João, ele fala, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho que deram sobre Jesus e da palavra de Deus. Ou seja, por que João está vendo o futuro, uma coisa assim muito mais para frente, e ele fala que a predileção de execução do anticristo é decapitação, uma coisa tão obsoleta, ultrapassada, uma coisa tão bárbara, né? Alguns diriam equivocadamente medieval, como se medieval fosse sinônimo de coisa ruim, né? Inclusive é por isso que deram o nome de Era das Trevas, mas foi na época medieval que as igrejas cristãs inventaram as universidades, né? Muita gente gosta de falar da parte ruim, mas não observa que muita coisa boa aconteceu naquele período. Então, o que eu quero dizer é essa barbaridade, né? essa coisa selvagem. Por que a decapitação no futuro? Ou seja, quanto mais avançada a sociedade fica, o povo deve ter outros meios de extermínio. Mas por que voltar para a decapitação, gente? Agora faz sentido quando a gente vê passar nos noticiários a predileção de execução por parte dos grupos terroristas.
Por que que eles fazem decapitação? Porque Maomé decapitava. Numa noite só, Maomé decapitou 700 judeus. Numa noite só. Ele, na mãozinha dele, ele decapitou 700 judeus. Numa noite só. Então, ele é o exemplo a ser seguido. Então, eles matam com bomba, eles matam com facada, eles matam por atropelamento, eles matam de toda forma que for possível. Mas a questão da faca e a questão da espada, a decapitação no braço é emblemática. É uma espécie de mensagem profética, ela tem um significado mais profundo, né? Porque imita as obras de Maomé, que é assim que eles devem dar o exemplo. Então, é curioso que a Bíblia diga que o anticristo vai querer decapitar justamente quem confessa o nome de Jesus. E não existe, João, nenhuma religião no mundo que diga que aquele que falar que Jesus é filho de Deus tem que ser morto por decapitação, a não ser o Islã. Nenhuma. Há religiões que são violentas, que matam, que fazem isso, que fazem aquilo, por questões assim, casuais, mas não uma religião que seja fundamentalista. Quando eu digo fundamentalista, eu não estou falando de forma pejorativa, mas esse termo se aplica a qualquer religião que tem texto supostamente sagrado, né? Cristão, islâmicos, hinduístas, porque tem também os Vedas sagrados. Qualquer religião que tenha um texto supostamente sagrado se fundamenta, né, em uma escritura inspirada. Então, esse movimento pode ser chamado de fundamentalista. Eu sei que fundamentalista tem vários significados, dependendo do que a gente está falando aí, o contexto específico, mas significa isso. Então, o que é que acontece? Não há nenhuma outra religião que tenha um texto que diga que quem falar que Jesus é filho de Deus tem que ser morto por decapitação. A religião islâmica tem, o que é um absurdo, mas tem. E o que é curioso é que 5 vezes ao dia eles rezam, né? Eles fazem aquela repetição, olha para um lado, olha para o outro, bota a mãozinha. E sabe o que é que eles dizem 5 vezes ao dia? Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado. Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado. Para eles não se esquecerem que não tem esse negócio de dizer que Deus é pai de ninguém e dizer que Jesus é filho de Deus. Que Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado, né? Porque os cristãos dizem que Jesus é Deus, aí eles dizem, não, Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Ou seja, é uma lembrança da aversão que eles têm que manter contra o pensamento de Jesus Cristo. Então, é muita coincidência, né, que a maior religião do mundo, eu sei que o cristianismo estatisticamente é considerado a maior religião do mundo, mas aí é se a gente juntar todos os segmentos cristãos, né? O povo é desunido, o cristão é um povo desunido, mas se juntar todos os segmentos cristãos, os testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, a congregação cristã do Brasil, né, os ortodoxos, os católicos, se juntar tudo, os anglicanos, tudo, aí o cristianismo é a maior religião do mundo. Se não, o Islã é a maior religião, com 1,6 e 1,8, está variando aí o número, mas é 1,6 ou 1,7, está crescendo, né? Então está nessa margem. 1,6 a 1,8 bilhões de seguidores, quase a maior religião do mundo, e ela é muito clara em relação a essa questão. Aí você diz o seguinte, mas eu conheci muitos muçulmanos pacíficos, gente do bem, e é verdade, eles têm, mas um líder bem fundamentado nos princípios do Alcorão e na intolerância que eles precisam imprimir contra os infiéis, ele consegue fazer um movimento político, social, militar muito grande. A gente tem um exemplo na nossa geração, para quem acompanhou o ressurgimento da versão 2.0 do Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico que a gente viu não foi o primeiro Estado Islâmico que surgiu. Houve um Estado Islâmico anterior e o Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, que foi o líder conhecido dessa segunda fase do Estado Islâmico, ele tentou imitar os planos do primeiro Estado Islâmico criado por um homem aí que é considerado um estrategista na área da guerra. Então, esse Estado Islâmico que a gente viu, essa versão moderna que a gente acompanhou, mostrou para a gente como é que as coisas são. Foi só Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamar o califa dos crentes, embora nem todo mundo tenha concordado, nem todo clérigo islâmico tenha aceitado isso, nem todo mundo concordou, apoiou, mas mesmo assim ele disse, a partir de agora eu conclamo todos os crentes, todos os fiéis em qualquer lugar do mundo que se movimentem pela religião de Deus e que façam ataques, pratiquem a jihad. E o que foi que aconteceu? Foram vários acontecimentos de jihad, pessoas com metralhadoras, pessoas esfaqueando, pessoas, os famosos lobos solitários, surgiram dezenas em vários lugares do mundo.
porque esse povo estava interessado em acompanhar a movimentação do Estado Islâmico, porque a ideia do califado tinha ressurgido depois de cerca de 100 anos sem se tocar nesse assunto, porque o califado ele foi, aspas, extinto, né? Ele recebeu uma ferida mortal em 1924, no final da Primeira Guerra, quando o Império Otomano ele foi totalmente estabanado, ele foi esfacelado, né? Foi destruído. O califa foi deportado da Turquia, tentaram um processo de secularização da Turquia, tentando fazer ela virar meio ocidentalizada, tiraram o Islã, começaram a deixar um país realmente secular, e de fato era o único país dos países muçulmanos com quem Israel tinha parceria até 2014, 15, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás. Eu peguei isso. Era o único lugar para onde o israelita podia viajar sem problema e burocracia de passaporte e de visto. Começou a endurecer, a islamização da Turquia foi voltando com força, principalmente com Erdogan, né, que foi batendo forte e pesado em cima disso, a ponto de a política dele ser chamada de neo-otomanismo. O Erdogan, ele acabou se popularizando como um cara que quer voltar ao momento de hegemonia do Império Otomano. Então, imagina, se surge um líder, um novo líder que tem, impacto mundial, as pessoas começam a prestar atenção nele e ele começa a dizer que ele quer que todos os crentes, onde estiverem, façam a jihad. Porque existem duas jihads, né? O muçulmano diz que tem a grande jihad, que é a luta pelos seus desejos carnais que você tem que vencer, que é a mais importante, mas tem a pequena jihad, mas que deve ser praticada, que é a luta contra os infiéis, a proclamação da religião de Deus. É quando você mata, você fere, você faz decapitação e tudo mais em nome, né, de Deus, em nome da religião. Então imagina se surge aí um líder desses de novo, como Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, e ele começa a dizer isso. Bora fazer isso, gente. Vamos matar, vamos trucidar, vamos praticar atos de terror, vamos invadir, vamos conquistar. Em qualquer lugar do mundo. Eu, particularmente, João, eu não creio que o império do anticristo, né, esse último reino humano que há de surgir antes da volta do Senhor Jesus, ele será literalmente mundial. Eu já criei assim, já pensei assim, já preguei assim. Mas à medida que eu fui estudando sobre escatologia e me aprofundando no tema, eu fui percebendo que, na verdade, parece que esse último império, representado naquela estátua do sonho de Nabucodonosor, ele vai ter praticamente o mesmo alcance que os outros impérios tiveram. Ou seja, o babilônico, o medo-pérsia, o grego. Embora ele tenha características diferentes, a Bíblia parece dizer que ele vai ter basicamente o mesmo alcance e o mesmo raio de extensão. Ele não vai ser diferente de todos os outros. Não há nenhum império que vá conquistar o mundo todo. O único reino que realmente dominará o mundo, no meu ponto de vista, é o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem conseguirá dominar a terra toda. E há indícios na Bíblia que provam isso. De qualquer forma, por mais que o anticristo não consiga dominar o mundo todo, né, que é como eu penso atualmente, por mais que ele não consiga, o alcance e o impacto ainda é mundial. Porque se essa interpretação, porque a gente sabe que existe um aspecto religioso dentro do reino do anticristo, porque se fala de sinais, se fala, um dos títulos que ele recebe é falso profeta, né? Se fala sobre aspectos religiosos porque ele vai profanar o santuário dos judeus, fala-se sobre ele negar, porque o espírito do anticristo, 1 João 2,22 diz, o espírito do anticristo nega o pai e nega o filho, então ele nega que Deus é pai de Jesus ou que Jesus é filho de Deus, né? Existem aspectos religiosos. Então, se a religião do anticristo for de fato o Islã, como eu suponho, como você talvez acredite, como a gente está pensando, se for mesmo, faz todo o sentido que seja um rebuliço mundial, porque tem muçulmano espalhado em todos os lugares do mundo e eles têm a incumbência de viajar para tomar conta de toda a terra, para invadir a terra e conquistar a terra, né? Então, assim, eu acho que seria muita coincidência para que não fosse uma previsão, né? Porque, para mim, isso já tinha sido previsto. Não é simplesmente uma coincidência. Agora, eu tenho uma pergunta. Acho que nós temos pouco tempo, né, rapaz? Agora que você começou Tem 14 minutos. Tem 14 minutos? Ainda tem. Se for o caso aí, se você quiser, a gente fica mais um pouquinho. Tá, a gente fica mais um pouquinho, porque eu tenho bastante pergunta, rapaz, para você. E assim, perguntas para acrescentar a linha de conhecimento, né? Tá. Em relação à invasão de Gog e Magog de Ezequiel, tá? Eu vi você fazendo uma assimilação já com a entrada do anticristo sendo a mesma coisa, é isso mesmo que você entende?
E Não por entendi a quê? pergunta. Como é que é? Fala de novo. A invasão de Gog e Magog, que Sim, na visão tradicional ela acontece no período tribulacional, mas ela não tem nada a ver com o o anticristo. anticristo. Não tem nada a ver com o anticristo. Mas você faz essa similaridade entre os dois, o Sim, anticristo e sim. guerra. Por que É, você faz isso? É que eu queria entender melhor isso. perfeito. Inclusive, a minha linha, ela é basicamente a mesma da sua, né? A minha escatologia, ela é quase 100% igual à da Assembleia de Deus. E foi, né? Sempre foi, na verdade. A minha formação teológica é exatamente essa aí. Só que desse tempo para cá, de 2013 para cá, quando eu comecei a me aprofundar no assunto, aí eu fui acrescentando alguns pontos, né, alguns elementos que modificaram uma coisinha ou outra. A estrutura é a mesma, futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Mas alguns pequenos pontos. De onde vem o anticristo? Isso e aquilo, então, eu fui modificando. Por que que hoje eu penso que Gog é apenas um título que o anticristo recebe? Porque me parece que ele é chamado por muitos nomes na Bíblia. Em um lugar ele é chamado de chifre pequeno, em outro lugar ele é chamado de rei do norte, em outro lugar ele é o filho da perdição, o homem da iniquidade, inclusive o próprio termo falso profeta, eu acho que é apenas mais um título para a pessoa do anticristo, porque em Apocalipse, quando João vai falar sobre ele, ele o chama de falso profeta, mas ele é quem faz os sinais, quem faz os prodígios provenientes da mentira, para enganar o povo e seduzi-los a seguir esse falso Deus, esse Deus estranho que a Bíblia fala claramente que é o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Mas lá em Daniel fala que é um Deus estranho que os pais dele não conheceram. Só que quem faz os sinais na cabeça de Paulo é o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que ele fará sinais, prodígios provenientes da mentira. Exatamente a mesma descrição profética de João. João e Paulo não tinham o mesmo linguajar, a mesma terminologia. Cada um escreveu de acordo com a revelação que recebeu. Mas, curiosamente, se você for um bom observador, você vai ver que as características são idênticas, embora os termos, os títulos sejam diferentes. Se fossem duas pessoas, como a gente aprendeu, como a gente durante tantos anos ensinou, eu ensinei isso durante muitos anos. Então, se fosse mesmo duas pessoas, por que então essa característica? O anticristo e o falso profeta fazem sinais, fazem milagres, porque o que a gente aprendeu foi o seguinte: um vai ser um líder militar, um estadista, um político que não vai ter nada com religião, e o outro vai ser uma espécie de sacerdote, um ser religioso, por isso é chamado de falso profeta, né, que faz esse aspecto para poder ajudá-lo, né, a estar no poder. Só que quando você começa a observar, Paulo diz que quem faz os sinais é o anticristo. É. E lá em Apocalipse, ele recebe o nome de falso profeta. Aí as pessoas vão dizer, E o falso profeta fica meio uma peça sem sentido aí na escatologia, né? Não tem muito sentido ele, né? tem uma interpretação inteligente que alguns pré-tribulacionistas deram, que convence. Eles dizem o seguinte: Satanás sempre imita a Deus. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem a Sim. trindade maligna, que é o dragão, o falso profeta e o anticristo. Aí você, é mesmo, entendeu? Aí é convincente. Mas para mim não é suficiente. Porque, na verdade, o que é que acontece? As pessoas se confundem quando eu começo a falar sobre isso, e eu digo que não existe, pelo que parece, não existe essa distinção, essas duas pessoas, parece que é um homem só com um termo diferente. As pessoas vão para Apocalipse 20 e dizem assim: não, Natan, está escrito lá que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Veja, são dois, não é um, são dois. Só que o problema é que as pessoas estão associando a palavra besta ao anticristo. Porque fica subentendido na cabeça de alguns cristãos que besta significa anticristo. Só que a palavra besta, ela nunca foi usada em texto profético nenhum para se referir a homens, a pessoas, a indivíduos. A palavra besta, que não é um termo técnico para anticristo, como alguns poderiam pensar, e depois a gente volta para Ezequiel 38, tá? A gente abre de novo e volta, mas vamos com calma. Então, a palavra besta, que é a palavra grega therion, ela é a palavra que é traduzida por bicho, por animal, por fera, significa simplesmente isso. Essa mesma palavra, por exemplo, aparece lá em Tito, capítulo 1, quando Paulo vai falar dos cretenses, feras terríveis. É a palavra que lá em Apocalipse foi traduzida por besta. Talvez os tradutores, por causa do termo besta ter ficado no imaginário popular tão forte, eles achavam que tinham traduzido por besta. Mas é simplesmente um animal. E você vê que os elementos, as figuras proféticas usadas por João em Apocalipse, são semelhantes às que aparecem em Daniel. Tanto é que a aparência da besta em Apocalipse 13 é do leopardo, tem a boca do leão e tem os pés do urso, os mesmos animais que aparecem em Daniel, mostrando que o reino do anticristo vai ser um conglomerado de nações, uma espécie de coalizão, não é uma nação só, mas é um bicho estranho, que são vários bichos misturados.
Porque lá no livro de Daniel, quando o anjo vai explicar para ele o que são os animais que ele vê, ele diz: os animais serão reinos que subirão na terra. Então, cada animal é o quê? Representa um reino. Mas se naquele reino tem um homem forte dentro do reino, então aquele animal tem um chifre. Mas se tiver 10 reis, então tem 10 chifres. Por quê? Porque o animal representa o reino, o governo, a nação, o sistema, mas o chifre representa o indivíduo, o homem. Então, besta, na Bíblia, que pode ser traduzido por fera, bicho, animal, tanto faz, né? O termo besta não é um termo técnico para o anticristo, é apenas um bicho. Então, o bicho, o animal, representa o reino. O chifre no animal é o homem, ou os homens. Por exemplo, o anticristo, ele não é o idealizador do reino que ele vai usurpar. A gente costuma dizer o reino do anticristo, mas não é ele quem tem a ideia, quem cria. Primeiro, vão surgir 10 reis que vão se unir, vão criar uma coalizão de nações e vão inventar um novo sistema de governo, um império, um reino. 10. Posteriormente, o anticristo surge entre eles, tardiamente. Ele não é o idealizador, mas assim que ele chega nessa aliança para participar, ele já antipatiza com 3, briga com 3, mata 3 e assume a liderança. E aí sim, ele passa a ser o líder desse reino do anticristo, que na verdade não foi ele que criou. Então ele surge tardiamente, que é por isso que lá em Apocalipse 13, primeiro aquela besta que surge do mar, aquele animal, ele tem 10 reis, mas posteriormente, de outro lugar, de outra nação, surge o falso profeta, que é o anticristo, que é uma figura muito semelhante, né, em relação à ordem do surgimento, à ordem cronológica, do que aparece lá em Daniel. É diferente a visão, né, as divisões são diferentes, mas a ideia é a mesma, de que primeiro vai surgir um reino por meio de 10 homens e depois, posteriormente, surge aquele que vai ser quem vai dar as ordens, quem vai liderar, que vai fazer os sinais, que vai ser considerado como um profeta falso, que é o líder que vai usurpar esse reino, que é o anticristo. Então, é por isso que ele é o chifre pequeno de Daniel e é o falso profeta, ou que vem daquela segunda besta que se levanta em Apocalipse 13. Tá? Então, eu penso primeiro que tem um homem só, que ele é político, ele é militar e ele é religioso. Não são várias pessoas com papéis diferentes, é um homem só. Tanto é que lá em Daniel 11, se a gente chegar a falar sobre Daniel 11, depois de Ezequiel 38, mas lá em Daniel 11, a gente vê o seguinte, que se fala sobre as características militares, políticas, mas religiosas. E alguns escatologistas costumam citar Daniel 11 para dizer o seguinte, está vendo aqui? Ele não vai ter religião, porque ele vai se elevar acima de todo Deus, e não sei o quê, ao Deus das guerras, aí acham que significa que ele vai se basear apenas no poderio militar, no poderio bélico. Mas versículos depois, logo depois que fala isso, diz, com auxílio de um Deus estranho, ele fará guerra contra as grandes fortalezas. Ou seja, Justo. Ele não só se baseia na força, na guerra, né, e no ataque, como ele também tem o auxílio de um Deus estranho. Ele crê em um Deus, ele tem uma fé. E é por causa desse Deus que ele faz guerra contra as grandes fortalezas, que falando aqui na linguagem da gente, seriam as potências mundiais. Né? As grandes fortalezas daquela época são o que nós chamamos hoje de grandes potências mundiais. Então é o seguinte, para falar sobre Ezequiel, agora voltando para a sua pergunta, né, já tendo dito que eu acredito que é um homem só, embora eu não tenha explicado em detalhes, mas tenha deixado aí uma dúvida santa no coração de vocês, para vocês pesquisarem depois, vamos fazer o seguinte, se você concordar, a gente encerra essa live, grava, que tem 55, a gente encerra agora, aí já começa imediatamente e a gente já entra no texto de Ezequiel. Perfeito, mas grava essa live aí, pelo amor de Deus, não perder isso não, tá? Vamos já tentar. entramos, vamos entrar de novo, pessoal.